Você já parou para pensar no que realmente há dentro daquele sachê de molho de tomate, aquele que custa menos que um único tomate fresco? Parece um milagre da indústria moderna, certo? Uma base barata, conveniente e saborosa para tantas refeições. Mas como eles fazem isso? Como transformar uma fruta que estraga em um produto que pode ficar um ano na prateleira? Bem, a resposta é uma jornada fascinante e às vezes inquietante, pela ciência dos alimentos, pela economia e por algumas concessões que você talvez não conheça. Vamos começar pelo próprio tomate. Os tomates usados para molho industrial não são os que você encontra na feira. São variedades especiais, desenvolvidas ao longo de décadas, não pelo sabor, mas pela eficiência industrial. Eles têm cascas mais grossas para resistir à colheita mecânica, um teor de sólidos mais alto para menos água e mais polpa, e um tempo de amadurecimento uniforme para que um campo inteiro possa ser colhido de uma só vez por máquinas. É uma maravilha agrícola projetada para um único propósito: tornar-se molho o mais barato possível. Depois de colhidos, esses tomates são lavados, esmagados e aquecidos para desativar enzimas que de outra forma quebrariam a pectina e tornariam o molho aguado. Essa polpa inicial é então concentrada em uma pasta espessa. É aqui que a mágica e a matemática realmente começam. Aquele sachê de molho não é apenas tomate concentrado. Se fosse, seria muito mais caro. O segredo está no que vem a seguir: reidratação e reconstrução. A base da maioria dos molhos de tomate baratos não é apenas tomate, é água. E para transformar essa água de volta em algo que pareça e tenha a textura de molho de tomate, você precisa da ajuda de alguns ingredientes-chave. O primeiro é o amido modificado. Não é qualquer amido de milho. Ele foi quimicamente alterado para suportar as altas temperaturas da pasteurização e a acidez dos tomates sem se decompor. Sua função é se ligar à água e criar uma textura espessa e consistente. É um agente de volume, essencialmente, permitindo que os fabricantes usem menos tomates e mais água, que é, claro, muito mais barata. Mas o amido sozinho pode parecer um pouco gomoso ou artificial. Então, eles geralmente adicionam outros espessantes, como a goma xantana. Este é um polissacarídeo produzido pela fermentação de açúcar com uma bactéria específica. Uma pequena quantidade de goma xantana pode aumentar drasticamente a viscosidade de um líquido, dando ao molho aquela sensação rica e aderente que esperamos. Também ajuda a suspender as pequenas partículas sólidas, para que você não tenha uma camada de água por cima quando o sachê fica na prateleira. Esses espessantes garantem que cada sachê de cada lote tenha exatamente a mesma textura. Trata-se de criar um produto previsível e estável, algo que a própria natureza raramente oferece. Agora, o sabor. Quando você usa menos tomates e adiciona muita água e amido, o sabor natural do tomate fica diluído, torna-se fraco e sem graça. Então, você tem que adicioná-lo de volta. É aqui que entram o sal, o açúcar e os aromatizantes. Uma quantidade surpreendente de açúcar é frequentemente adicionada não apenas pela doçura, mas porque é um poderoso intensificador de sabor que equilibra a acidez. Depois, vêm os aromas ou aromatizantes. Estes podem ser naturais, como extratos de especiarias, ou artificiais. O rótulo pode simplesmente dizer aroma idêntico ao natural, o que significa que é uma molécula criada em laboratório que é quimicamente idêntica a uma encontrada na natureza. Esses aromas são projetados com precisão para atingir todas as notas certas, fazendo o molho ter gosto de tomate, mesmo quando o teor de tomate é baixo. É uma ilusão cuidadosamente elaborada, projetada para atender às expectativas do consumidor por um preço baixo. Tudo isso é misturado em enormes tanques de aço inoxidável antes da etapa final e crucial: a pasteurização. O molho é aquecido a uma alta temperatura por um curto período para matar quaisquer bactérias, leveduras ou mofo. É isso que o torna estável na prateleira por meses ou até anos sem refrigeração. É um processo brilhante, mas tem uma grande desvantagem. Ele cozinha o molho. Esse calor elevado altera o sabor, quebrando as notas frescas e brilhantes de um tomate cru ou levemente cozido e criando um sabor mais cozido e uniforme.
Essa é outra razão pela qual os aromatizantes adicionados são tão importantes. Eles compensam os sabores perdidos durante o processamento. Então, por que todo esse trabalho? A economia é inegável. Vamos analisar. Por que a simplicidade real é tão cara? Um molho feito apenas de tomates frescos, azeite e ervas está sujeito a grandes variações de preço. O custo dos tomates pode dobrar ou triplicar, dependendo da colheita, das condições climáticas e dos preços dos combustíveis para o transporte. A cadeia de suprimentos para ingredientes frescos é complexa e cara. Cada etapa requer refrigeração e manuseio cuidadoso para evitar a deterioração. Tudo isso se soma. O molho industrial, por outro lado, é um modelo de eficiência econômica. Ao usar uma base de água, amido e aromatizantes, os fabricantes se protegem da volatilidade do mercado agrícola. Amido e açúcar são commodities baratas e estáveis. Eles podem comprar pasta de tomate em grandes quantidades, quando o preço está baixo, e armazena lá por longos períodos. Isso lhes permite criar um produto com um custo completamente previsível e uma margem de lucro consistente. Os aditivos não são apenas para textura e sabor. São instrumentos financeiros que fazem um modelo de negócios funcionar. Eles transformam uma fruta variável e perecível em um bem manufaturado estável, previsível e altamente lucrativo. Mas essa busca implacável por eficiência e redução de custos tem um lado sombrio. Quando você está produzindo milhões de unidades a uma velocidade vertiginosa, às vezes as coisas dão terrivelmente errado. O sistema pode falhar. E de fato falha. Vamos falar sobre alguns casos reais que aconteceram no Brasil, que abrem as cortinas da indústria. Em um caso chocante, um consumidor processou uma grande marca depois de encontrar um rato morto dentro de um sachê lacrado de molho de tomate. Imagine no horror. O processo judicial que se seguiu confirmou a presença do animal, destacando uma falha catastrófica nas verificações de segurança da linha de produção. Isso não é apenas um ops, é um sinal de que, em algum lugar ao longo da linha, da matéria-prima à embalagem, o processo falhou completamente. E não é um tipo de incidente isolado. Você pode ter ouvido falar dos recalls massivos de marcas famosas, como Pomarola e Elefante. Eles não foram recolhidos por um erro de rotulagem inofensivo. Foram retirados das prateleiras, porque continham fragmentos de pelos de roedor acima do limite legalmente permitido. Sim, você ouviu direito. Existe um limite legalmente permitido para pelos de roedor em sua comida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Reguladora de Saúde do Brasil, tem níveis de tolerância para o que eles chamam de matéria estranha. Isso pode incluir fragmentos de insetos, areia e, sim, pelos de roedor. A ideia é que em qualquer processo agrícola e industrial em grande escala, alguma contaminação mínima e microscópica é inevitável. Mas saber que existe um limite é uma coisa. Ver marcas excederem esse limite é outra. Mostra um problema sistêmico no controle de pragas e na manutenção da higiene nas fábricas ou instalações de armazenamento. É um lembrete gritante de que as matérias-primas, aquelas toneladas e toneladas de tomates, ficam em locais que também são atraentes para roedores e insetos. Em outro caso perturbador, um consumidor encontrou uma grande massa estranha e sólida em um sachê de molho de tomate Fugini. Eles enviaram para a empresa, e a análise laboratorial da própria Fugini, que mais tarde se tornou pública, identificou a massa como um crescimento de fungo e mofo. Isso levou a uma paralisação temporária de sua fábrica e a um recall massivo. Isso não era um fragmento microscópico. Era uma falha visível e nojenta do processo de pasteurização ou embalagem, permitindo que micro-organismos crescessem dentro do produto lacrado. Esses casos não são apenas histórias nojentas, são exemplos poderosos da concessão que fazemos por conveniência e baixo custo. Embora a indústria seja projetada para a eficiência, esses incidentes revelam as possíveis rachaduras no sistema. Os próprios processos que tornam o molho barato, escala massiva, alta velocidade e longas cadeias de suprimentos também criam oportunidades de contaminação e falha que são difíceis de eliminar completamente. A existência de limites de tolerância para matéria estranha nos diz que o sistema não é perfeito. E os recalls e processos judiciais nos mostram o que acontece quando essas imperfeições
crossam uma linha e se tornam um risco genuíno para a saúde pública. Então, depois de tudo isso, você deve abandonar o molho de tomate industrializado para sempre? Não necessariamente. O objetivo aqui não é demonizar o produto ou a indústria. Na maioria das vezes, o molho que você compra é perfeitamente seguro. O ponto é ser um consumidor consciente. É sobre entender o que você está realmente comendo e por que custa o que custa. Quando você vê um sachê de molho por um preço irrisório, agora sabe que não é um milagre. É uma proeza da engenharia de alimentos construída sobre uma base de água, amido, açúcar e aromatizantes, com apenas tomate suficiente para chumalou de molho de tomate. Você entende que sua textura vem de amidos e gomas modificados, e seu sabor é muitas vezes uma reconstrução inteligente. A escolha é sua. Talvez você decida que a conveniência e o preço valem a pena para uma refeição rápida durante a semana. Ou talvez você decida gastar um pouco mais em um produto com uma lista de ingredientes mais simples, um que seja principalmente apenas tomates, óleo e sal. Você pode até se inspirar a fazer o seu próprio do zero, controlando cada ingrediente que entra nele. Não há uma única resposta certa para todos, mas conhecimento é poder. Ao entender a jornada de um tomate industrial até aquele sachê em sua despensa, você pode fazer uma escolha que se alinhe com seu orçamento, sua saúde e sua paz de espírito. Da próxima vez que estiver no corredor do supermercado, pare um segundo para ler o rótulo. Agora você sabe exatamente o que significa. Obrigado por assistir. Se você achou esta jornada pelo mundo da produção de alimentos interessante, por favor, curta este vídeo e se inscreva para mais conteúdo que revela as histórias por trás dos alimentos que comemos todos os dias. Até a próxima!